Olá, eu sou Alcione Riss, da Falco e Riss Qualidade de Vida. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao tema pensamento da série Pensar, Sentir e Agir. Nós já conversamos a respeito do quanto o nosso pensamento pode alterar a nossa saúde física e mental. Também já falamos que todos os nossos pensamentos surgem depois de um estímulo qualquer, interno ou externo. Hoje a gente vai esmiuçar um pouquinho mais em relação a esses estímulos. Tudo que pensamos surge de algum tipo de estímulo, interno ou externo. Internamente, por exemplo, por conta de alterações hormonais, eu posso sentir vontade, ser estimulada a pensar e sentir vontade de comer doce. Eu posso, como mulher, em algum momento, por conta de uma alteração hormonal, em período, por exemplo, de ovulação, sentir vontade de fazer sexo. Então, são exemplos de alterações físicas internas que acontecem e que inconscientemente fazem surgir dentro da gente pensamentos que nos mobilizam a sentir algo e a ter um comportamento relacionado àquele tipo de pensamento. Externamente, tudo que tem a capacidade de nos estimular e de promover o aparecimento de qualquer tipo de pensamento tem que passar pelos nossos 5 órgãos do sentido. Então, tudo que sentimos fisicamente, tudo que vemos, tudo que ouvimos, tudo que cheiramos, o que degustamos através do nosso paladar, fazem surgir pensamentos e, na consequência, sentimentos atrelados a eles. É muito importante que a gente possa entender que o estímulo por si só, ele não tem o poder de me estimular a ponto de deflagrar esse processo do pensar, sentir e agir. O estímulo ele tem que ter algum tipo de significado para quem está recebendo aquele estímulo. O estímulo ele tem que ter a capacidade de me motivar. Daí é muito importante a gente entender que não é eficaz a motivação externa, aquela coisa de sou ótimo, sou lindo, sou maravilhoso, aquela questão, né, vamos dizer assim, rápida de tentar te motivar para uma atividade ou coisa parecida, ela pode ser eficiente por um período pequeno, mas depois você cai no seu padrão anterior. Se aquele tipo de motivação não apareceu de verdade numa convergência com algo que você já tenha dentro de você. Daí a importância da gente entender se aquele estímulo nos motiva ou não. Por exemplo, eu vou pegar o exemplo de uma estimulação olfativa. Então, um estímulo externo, um odor, ele pode ter a capacidade de me trazer lembranças extremamente agradáveis ou lembranças extremamente ruins, independente da qualidade daquele odor. Por quê? Porque o estímulo externo, ele pode me mobilizar pensamentos e reações muito baseadas em dados de realidade. Voltando à questão do odor, o odor de carniça não é bom para ninguém. Qualquer pessoa que sentir um cheiro de carniça vai, que horror, pensar, nossa, que horror, sentir náusea, às vezes, né? E ter o comportamento de se afastar daquele local. É um dado de realidade. Odor de carniça é ruim para qualquer pessoa. Agora, se em minha vivência pessoal, um determinado cheiro de perfume específico, sei lá, jasmim, alguma coisa desse tipo, né? Se em algum momento da minha história anterior eu tive uma vivência desagradável, que me deixou marcas complicadas a nível de sentimentos, e que esta vivência esteve atrelada a esse tipo de odor, é bastante provável que este estímulo olfativo, quando eu sentir aquele cheiro, eu vá automaticamente pensar coisas desagradáveis, me sentir mal e ter um comportamento de fuga daquela situação. Então, um odor que aparentemente é agradável, que agrada a boa parte, né, dos olfatos, ou mesmo se não agradar, porque a gente tem gostos, né? Às vezes eu gosto disso, às vezes eu não gosto daquilo, mas não necessariamente o não gostar significa um atrelamento a coisas negativas. Mas, se em algum momento do meu histórico
aquele estímulo esteve presente em uma outra situação, ele fatalmente vai deflagrar em mim em qualquer situação pensamentos negativos e sentimentos ruins. É assim, gente, relacionado a tudo que a gente vive. Conscientemente ou não, somos acionados constantemente a pensar coisas, a sentir e agir ou não, dependendo da situação, mas isso é constante. Em relação aos aspectos inconscientes que surgem sem que a gente se dê conta deles, sem saber de onde eles vêm, tudo que está no nosso consciente, que ainda não foi trabalhado, ainda não foi elaborado, às vezes através de um processo terapêutico, ou uma vivência, ou um livro que tenha me trazido um insight, que tenha me ajudado a elaborar aquela situação e aquela questão. Então, tudo que ainda não foi elaborado e que está presente no meu inconsciente, ele tem um poder sobre mim, automático. E nessas situações aparece e eu nem me dou conta. Nossa, me sentir assim, um assado, esse cheiro me faz sentir coisas ruins, mas eu não consigo fazer o link em relação ao porquê. Quando, por algum motivo, eu conseguir elaborar esses conteúdos, talvez eu ainda continue sentindo, mas eu já vou ter consciência. Olha, o cheiro de jasmim me faz mal, porque numa situação X ou Y da minha infância, eu vivi aquilo que foi completamente complicado para mim e junto com aquela situação, um vidro de perfume de jasmim quebrou no chão e eu fiz essa associação, né? Atrelou-se a minha memória, aquela vivência negativa com aquele odor, com aquele cheiro. Então, eu posso até ter a consciência de onde vem, mas eu não consigo controlar os sentimentos e os pensamentos, que vem automático em relação a isso. Bom, como a gente pode fazer muito pouco em relação a essas questões inconscientes que constantemente nos ativam, como eles têm um certo poder sobre os nossos pensamentos, sentimentos e às vezes as nossas ações, e a gente não pode fazer nada sobre isso até que a gente resolva elaborar esses aspectos e alterar vamos dizer assim, as consequências que eles deixaram no decorrer dos anos pela repetição, né? Como a gente pode fazer muito pouco sobre isso, é muito importante a gente tentar pegar na mão em relação ao pensamento o que é possível. E o que é possível? É possível eu eleger que tipo de estímulo eu vou ter no meu dia a dia e que tipo de pensamento esses estímulos vão ativar dentro de mim. Eu posso e devo escolher o programa de TV que eu assisto, o tipo de filme que eu assisto, o tipo de leitura que eu tenho, o tipo de jornal que eu leio, as notícias que eu entro em contato, o tipo de música que eu ouço, as coisas que eu vejo de uma maneira geral. Tudo isto eu posso conscientemente alterar para que sejam coisas positivas. Se eu constantemente tenho interesse e ligo em programas que só se fala em sangue, em coisas complicadas, em desesperança, se eu só leio jornais que se eu espremo quase sai sangue, né? É natural que a minha mente seja povoada por pensamentos de agressividade, por pensamentos de desesperança. E é natural que eu contamine o meu corpo e a minha mente, e o corpo e a mente das pessoas que, porventura, se relacionam comigo. Se você quer ter saúde física e psíquica, cuide das estimulações externas que no seu dia a dia te acompanham. Cuide para que elas tenham um conteúdo mais construtivo, mais otimista, mais esperançoso, para que eles tenham um conteúdo de saúde física e mental. Fazendo isso, você vai estar fazendo, com certeza, muito bem a sua saúde física e psíquica e fazendo muito bem aos seus relacionamentos. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se você se interessa por esse tema e outros, acesse os nossos vídeos aqui ao lado com temas muito interessantes. Se você gostaria de receber as nossas novidades, se inscreva em nosso canal com o link aqui embaixo. E até o nosso próximo encontro.